Agora, Pedro, nós vamos chamar a nossa querida irmã Cristina Fialho. A Cristina faz um trabalho muito lindo. Eu me lembro da palestra que eu assisti da Cristina aqui na nossa chácara em Bragança Paulista. As mulheres ficaram encantadas, não é? As mulheres ficaram encantadas com a palestra da Cristina e nós vamos chamá-la agora. Ô Cristina, eu não sei se ela já está aí, pronta e se não Cristina, Daniel, pastor, né? Daniel e Cristina Fialho, tá? É só você colocar aí, assim, dá um oi para mim aí, Cristina. Daí você já entrou? Ok, beleza. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco até agora. Louvar a Deus por sua vida. E olá, Cristina, graça e paz, tudo bem? Olá, pastor Josué, a paz do Ah, Senhor tem Jesus. que tirar o microfone aqui. Desculpa. Agora sim, agora sim. Tudo bem, Cristina? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem. Vamos desativar também os comentários, que está cobrindo o rosto dela aqui. Primeiro, eu quero te agradecer por ter atendido o meu convite e dizer que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por você, por seu marido, pelo trabalho que vocês fazem aí em Belo Horizonte, na Igreja do Getsemane. Glória a Deus. Nós também o admiramos muito. Você, sua linda esposa, acompanhamos vocês, somos muito abençoados por vocês e nós é que agradecemos por esse convite carinhoso. Para nós é uma honra estar aqui, porque somos fãs de vocês e seguidores desse trabalho lindo e frutífero. Que bom. Você percebeu que eu estou falando aí sobre 12 segredos dos casais que crescem juntos. E eu tenho dito com uma certa frequência que o casamento ele não pode nos piorar, ele tem que nos melhorar, não é? O casamento não pode servir para desconstruir, para deformar, para nos fazer regredir. O casamento tem que nos fazer progredir, crescer, melhorar. E eu venho dando ênfase em alguns assuntos aqui. Por exemplo, eu disse que no nosso primeiro ponto, lá das aulas anteriores, eu disse que os casais que crescem juntos, eles não buscam a felicidade, mas eles buscam cumprir um propósito dentro do casamento e a felicidade passa a ser o subproduto do cumprimento desse propósito. E aí, você viu falando hoje que às vezes as pessoas não se dão conta que casais que crescem juntos levam a sério essas tradições familiares. E eu percebo que isso é muito forte aí com vocês também, não é? Sim, eu estava ouvindo aqui, lindo a sua palavra sobre essas tradições, né? Essas práticas, né? São coisas pequenas e eu e Daniel sempre falamos isso aqui para os nossos casais aqui na Getsemane, em Belo Horizonte, e por onde o Senhor tem nos levado. São pequenas práticas que vão fazer toda a diferença ao longo da caminhada. Porque, como o senhor disse, essas tradições, né, essas tradições praticadas, elas se transformam em memórias, né? Vão se transformar em memorial. E a Bíblia diz que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em que momento? Em todos os momentos. Mas no momento da dificuldade, essas memórias, elas trazem um respiro, elas trazem um alívio, elas trazem um conforto. Por exemplo, nesse momento aqui de quarentena, isolamento obrigatório, não sei como tem sido aí para vocês, mas aqui a coisa tem sido bem apertada para nós. Então, muitas vezes, eu e Daniel postamos fotos de uma viagem, um culto, um encontro de casais. Nós estamos sempre vivenciando, relembrando isso e postando isso como uma mensagem. Olha que lindo esse encontro de casais. Vocês se lembram? Em breve estaremos juntos novamente, porque isso dá um respiro, né? Isso traz um alento, é mesmo. No mês passado a gente teve um encontro de casais. Se Deus quiser, o mês que vem estaremos juntos. Isso traz uma esperança, um renovo na esperança. E eu acredito muito nisso.
Eu e Daniel damos muito valor a isso, a um simples café à mesa juntos. Não interessa, pode ser uma mesa farta, mas pode ser, aqui no nosso caso, o cafezinho com queijinho, não pode faltar. Então, ainda desejo os itens de sobrevivência dos mineiros, cafezinho com queijinho. O senhor sabe que é gostoso, que a gente sempre te recebe aqui com queijinho. É Então, verdade. a gente faz questão de assentar à mesa, de estar juntos. Os nossos dois aniversários, o nosso aniversário de casamento, o aniversário dele e o meu, tudo aconteceu nesse isolamento. Então, nós celebramos aqui juntos dentro de casa. Não interessa que era só nós dois, um público minúsculo, mas celebramos, oramos, fizemos culto, enfim. Isso é um memorial e é isso que nos traz esperança, né? Isso que nos mantém. E Agora tu, Cristiano, pode falar, pastor. eu gostaria que você. Muitas pessoas estão nos acompanhando desde o início, não é? E eu percebo que muitas mulheres elas querem assumir o papel do Espírito Santo, transformando o seu marido. Aonde você acha que muitas mulheres erram nessa convivência com o marido, de repente querendo, não é, assumir o papel do Espírito Santo? O que essas mulheres deveriam fazer para que os maridos fossem transformados sem essa necessidade de elas quererem transformar o marido? Aqui nós temos um curso noivos, né? Ele é bem forte, inclusive ele é obrigatório aqui na igreja, os casais que querem se casar, membros nossos, têm que fazer o curso noivos. E o tema do nosso curso são duas frases. Ninguém casa enganado e ninguém muda ninguém. Ninguém casa enganado porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. E ninguém muda ninguém porque a Bíblia diz que essa mudança para fora é só o Espírito Santo que pode fazer. Então, o senhor disse tudo. Eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. Quando eu estou fazendo o papel do Espírito Santo, eu saio do meu papel. E o meu papel é de necessidade do Espírito Santo. Se eu faço o papel do Espírito Santo, estou dizendo para Deus, eu não preciso de mudança. E nós precisamos de mudança diariamente, né? Todos os dias e ao longo do dia, várias vezes ao dia. Então, eu sempre digo para as mulheres sobre isso. Olha, você já falou uma, duas vezes. Dá uma olhadinha como que você está falando. Olha o seu tom de voz. Tem mulher que fala com o marido como se estivesse falando com o filho. Mas não é aquele filho que ela ama, que ela denga, que ela ama tanto. Ela fala com o filho como se aquele filho fosse o filho mais idiota, né? Veja se você não está falando com o marido igual você fala com qualquer um. Olha o volume da voz, né? Então, de repente, comigo tem um tom de voz e um volume de voz, mas com o marido de qualquer jeito. Então, você já falou uma, duas vezes, prestando atenção nesse tom de voz, esse volume da voz. Agora vai para o joelho, porque aquilo que eu não consigo, que o pastor Daniel, por exemplo, meu esposo, me entenda, eu entendo perfeitamente que o Espírito Santo pode convencê-lo, porque eu não tenho o dom do convencimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que faz isso, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu sempre falo, e você já falou uma, duas vezes, num tom de voz ameno, num volume de voz adequado, vá para o joelho e peça o Espírito Santo para fazer isso. E eu sempre dou também um conselho que eu mesma pratico e eu sei que é válido. Se existe uma situação complicada, então eu trago para mim, não a culpa, porque o diabo é que trabalha com a culpa, eu trago para mim a responsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar? Qual é a minha participação nisso? Porque eu entendo perfeitamente que quando eu mudo, tudo à minha volta que mudo, eu sei que tem que mudar, eu sempre tenho que retroceder. Então, eu devolvo para essas mulheres a seguinte questão, que eu acho também muito simples, muito prática e bombástica. O mais crente recua.
O mais sábio pede perdão, o mais inteligente perdoa primeiro. Né? Então, se a nossa disputa, entre aspas, fosse essa, né? Ser o mais crente, o mais inteligente, o mais sábio, nós ganharíamos muito mais. Então, o mais inteligente se cala primeiro. O mais sábio perdoa, pede perdão primeiro. O mais crente tenta resolver as questões primeiro. Então, que essa seja a disputa, entre aspas, santa no casamento, né? Então, para ganharmos juntos, com certeza. Exatamente. Agora, é, caminhando já para o final, eu gostaria que agora nós temos muitas mulheres nos ouvindo e casais também. Eu gostaria que você assim deixasse. Eu sei que você é esposa de um pastor, pastor Daniel, você é mãe de filhos e você tem aí funções na igreja de mentoria. Deixa assim 3 conselhos para as mulheres que desejam realmente ver o casamento como um lugar de crescimento para os dois. Quais são os 3 conselhos que você daria assim para as mulheres hoje? Fique ligada em Deus, conectada em Deus. João 15, verso 4 e 5, palavras do Senhor Jesus, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, eu em vocês, vocês darão muitos frutos. Ele diz no verso 5 de João 15: sem mim vocês não podem fazer nada. Então esteja ligada em Deus, conectada em Deus. Essa conexão com Deus nos leva para a conexão com os outros, e principalmente com o cônjuge e os filhos. Né? Então, quando os casais eles sofrem uma desconexão, entram numa crise, até separação, a primeira coisa que ocorreu foi a desconexão com Deus. Eles se perderam de Deus. Então, a nossa primeira pergunta sempre é essa: como vocês estão com Deus? Não, o problema é conosco. Não, primeiro vocês desligaram, se desconectaram de Deus. Então, o meu primeiro conselho, eu acho que ele de tudo é isso: fique ligada em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na igreja, na obra de Deus. Se a nossa conexão em Deus ela estiver perfeita, a nossa conexão com os outros, principalmente com o cônjuge, filhos e tudo ao nosso redor, ela é perfeita. Meu segundo conselho é: tente olhar para a situação com o olhar de Deus, e isso tem a ver com a nossa conexão com Deus. Então, as mulheres, muitas que eu atendo principalmente, elas estão vendo a casa, o casamento, como um peso, né? Um fardo, porque o olhar está doente. Então, pede a Deus para curar você. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, tudo torna iluminado. Então, olha novamente, aquilo que era uma canseira pode virar uma alegria. Então, peça a Deus: Senhor, cura os meus olhos. Eu posso olhar para esse casamento com um olhar de bondade, com um olhar apaixonado, com um olhar do Senhor. Aquilo que era uma canseira, olhe novamente, você vai ver naquilo motivos de alegria, de gratidão. Aos meus filhos estão dando trabalho, por que escolheu ter filhos? Né? Então, olhe novamente. Então, muitas vezes a mulher está doente, com um olhar doente, lançando esse olhar doente para o casamento, para os filhos, tudo à sua volta, e aquilo se transforma num peso. E casamento é uma bênção. Não significa que ele é um mar de rosas, mas ele é uma bênção, ele é um sonho de Deus que se realiza em nós. Eu creio nisso. E o meu terceiro conselho, né? Seja grata a Deus. A gratidão, eu sempre digo isso, pastor Josué, eu e Daniel, que a gratidão é o caminho que nós fazemos para a adoração. E a Bíblia diz que o Pai procura adoradores. Ele só vai encontrar em mim uma adoradora se eu tiver um coração grato. Então, seja grata, seja grato, ainda que você não tenha o que você gostaria, o que você desejou, mas você tem muito. Eu sempre tenho isso para mim. Talvez eu não tenha aquilo que eu desejei, aquilo que eu gostaria,
mas eu tenho certeza que eu tenho muito mais até do que eu mereço. Então, seja grato àquilo que você tem. Muitas mulheres estão solteiras querendo um casamento. Então, depois que casa, fica reclamando do casamento. Seja grata pelo. Muitas não têm filhos, aí quando tem filhos, começa a reclamar da responsabilidade de ser mãe, de ter filhos. Então, seja grata por isso. Viva uma vida de gratidão. Essa gratidão vai nos levar para o caminho da adoração. São esses que o Pai procura, verdadeiros adoradores. E adoradores fazem o quê? Adoram. Para eu me tornar uma adoradora, eu tenho que ser grata. Então, nós podemos agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Sim, a Bíblia diz isso, em tudo dai graças. Então, agradeça a Deus por esse momento. Ah, mas está muito ruim, não tem jeito de piorar? Sempre tem jeito de piorar. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Estar conectados em Deus, ter um olhar de Deus para a situação e sermos gratos. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós. Deus sempre tem muito mais para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe o Daniel, Deus abençoe toda a sua família. Muito obrigado. E com certeza eu vou convidar você e o Daniel para participar de uma outra live. Deus abençoe, viu? Nós também vamos convidar para uma live nossa. Vai ser uma alegria ter o senhor e a pastora aqui conosco. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Deus abençoe. Que palavra extraordinária, que mensagem surpreendente. Olha, estar conectado em Deus, ter um olhar positivo para o casamento e viver uma vida com espírito de gratidão. Que esses conselhos possam realmente fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa e na sua família.